Olá, pessoal! Estamos começando a terça-feira e vocês estão atarefados com a questão do teste oral que vocês vão me mandar por vídeo, qual foi que vocês começaram a fazer ontem. Pode ser que alguém tenha já falado comigo a respeito de alguma dúvida. Mesmo assim, a gente tem que continuar com o conteúdo. E hoje eu tenho que me concentrar muito para não passar, ou para fazer talvez 2 vídeos, não sei porquê. A gente vai falar de uma pessoa que eu adoro, que é um autor. E eu tenho medo de me alongar demais e ter que ficar cortando o vídeo depois, porque eu adoro. E essa pessoa, abra um livro lá na página 46, 47. É um autor. Abram lá. Abriram? Viram a foto da pessoa? Então, hoje a gente vai falar sobre o Ziraldo, que é um autor brasileiro super importante para a literatura infantil. Ele é, como vamos dizer assim, o pai do Menino Maluquinho. Foi ele que criou o Menino Maluquinho, que é um clássico. Talvez vocês já tenham lido, se não, super indico a leitura de ler O Menino Maluquinho, e tem o filme O Menino Maluquinho também, que é bem legal. Não, me ocorreu agora que tem o filme, mas eu não sei onde achar o filme. Ele deve ter o quê? Já uns 20 anos o filme, talvez, mas ele é bem bonito. Ele é filmado acho que na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, e retrata uma infância bem bonita que o Menino Maluquinho tinha. Eu aconselho vocês, se vocês tiverem com um tempinho, de vocês assistirem o Menino Maluquinho e de lerem o livro também. Enfim, esta é a página. Essas são as páginas. Este senhor de cabelo branco é o Ziraldo, e é o autor do qual nós vamos falar hoje. Então, antes da gente começar a falar do Ziraldo, dei uma lida no texto. E daí, se concentrem e pensem, o que esse texto tem de especial em termos de estrutura, ok? Não só de conteúdo, mas de estrutura. O que é diferente do que a gente já viu até agora, ok? Então, pausa o vídeo para vocês lerem com concentração, ok? E já a gente volta para conversar sobre isso, tá bom? Leiam lá. O que vocês notaram neste texto? Vocês viram que tem uma parte que está escrita em negrito e outra parte que está escrito com a fonte, com a letra normal? Por que vocês acham que o texto tá assim? Por que tem uma parte que é em negrito? O que é essa parte em negrito? Que são 3 partes em negrito. Isso, são sempre perguntas. Então, a parte de negrito são perguntas e a parte não em negrito são respostas, ok? Quem que dá as respostas? O Ziraldo. E quem que faz a pergunta? Um repórter, um entrevistador. Entrevistador. Que tipo de texto é esse? Exato, é uma entrevista, onde uma pessoa faz perguntas e a outra pessoa responde as perguntas. Às vezes, a gente vê entrevistas na TV, onde a gente vê as 2 pessoas conversando e a gente ouve as perguntas e as respostas, ok? Às vezes, tem também entrevistas que são, por exemplo, um podcast que ou no rádio, você não vê as pessoas, mas você ouve o que elas estão falando e ouve as perguntas e ouve as respostas. E tem também, como no texto, as entrevistas que a gente lê. A gente não ouve, a gente não vê as pessoas conversando, mas a gente lê o que foi perguntado e o que foi respondido, ok? Essa entrevista em questão, o entrevistado é o Ziraldo, e ele dá a entrevista numa revista. Qual revista é? Exato, a revista Crescer. Então, o que está aparecendo aqui nas páginas 46 e 47 é um pedaço da entrevista.
Se vocês quiserem, como atividade extra, tá até listado no plano dessa semana, se vocês quiserem fazer como atividade extra, ler a entrevista inteira da revista Crescer, do Ziraldo, vocês podem copiar o link que tá lá, que eu deixei no plano, e daí vocês podem ler tudo, porque são mais perguntas, ela é mais extensa, a entrevista. Mas isso, se vocês quiserem fazer, é atividade extra, tá? É só se vocês quiserem, se vocês tiverem tempo de fazer a mais. E, inclusive, esse tipo de coisa vocês não precisam nem fazer durante a tarde, durante o momento que vocês fazem atividade de aula remota. Vocês podem, sei lá, ter como uma leitura antes de dormir, alguma coisa assim, sabe? Bem relax. Enfim, vocês viram que é uma entrevista que importante são perguntas e respostas, ok? Vocês já leram uma entrevista antes? Já ouviram? O que é legal da entrevista? Pensem aí. Bom, vocês leram a entrevista, as 3 perguntas, e vocês viram que tem informações interessantes, né? Para quem quiser, vocês podem gravar um vídeo ou escrever um e-mail para mim dizendo o que vocês acharam de mais interessante nesse pedaço dessa entrevista do Ziraldo. Eu, pessoalmente, o que eu achei mais legal foi saber que eu sempre imagino que um autor de literatura infantil ou de adulto, enfim, qualquer uma que seja, ele começa sempre escrevendo. E o Ziraldo não, o Ziraldo ele escreve as histórias dele e ele desenha as histórias dele. Mas o caminho que ele fez, ele começou pelo desenho, e isso eu acho muito interessante. E ele tem uma história toda, um traço, um desenho que é típico dele, que você bate o olho e você sabe, isso é Ziraldo, ok? E ele explica isso nessas perguntas, que ele começou com desenho e ele começou a ter o estilo de desenho dele era narrativo e que isso levou ele a escrever e que dele começou a escrever e a desenhar nos livros infantis. E que o primeiro livro dele, qual que foi mesmo? Qual que foi? Flicts, né? Tá aqui. E foi em 1969. Uma das atividades de hoje, tá lá no plano, é vocês clicarem lá no link e ouvirem a história do primeiro livro do Ziraldo, Flicts, contado no canal do YouTube Fafá Conta. Ela conta muitas histórias, ela tem milhares de seguidores e provavelmente vocês já conhecem o trabalho dela. Se não conhecem, vale super a pena. E uma das atividades de hoje, além de ler a entrevista do Ziraldo, é ouvir o Flicts, que foi o primeiro livro dele, ok? E eu tava falando para vocês que... Não, antes disso, eu tava falando para vocês o que mais, digamos assim, mais eu achei interessante, mais eu achei marcante na entrevista. E eu lembro que eu li Menino Maluquinho quando eu tinha recém voltado da Alemanha. Eu morei na Alemanha dos 5 aos 8, fiz a primeira série na Alemanha e eu voltei na metade do ano. Não na metade, eu voltei em setembro. E a aula na Alemanha começa em setembro e termina em junho, julho. Então eu fiz a primeira série, eu comecei a primeira série em 1990, assim, muito tempo atrás, e terminei em setembro de 1990, e terminei a primeira série na metade do ano de 91, lá por junho, julho, alguma coisa assim, e voltei para o Brasil em setembro, eu acho que era o final de agosto, eu não lembro a data exatamente. E em vez de voltar para Curitiba, aconteceram várias coisas organizacionais que a gente não pôde voltar a morar em Curitiba logo no princípio, e eu fui morar na casa da minha avó, em Lages, em Santa Catarina. E lá eu tinha muito tempo livre, né? Porque eu já tinha terminado o primeiro ano e tal. E daí meus pais tiveram um insight, assim, de ideia de me matricular na primeira série que estava acontecendo. Embora eu já tivesse terminado a primeira série, que na minha época era a primeira série, mas que hoje seria o primeiro ano, justamente para eu ter menos dificuldade no segundo ano, porque tudo que eu tinha aprendido era em alemão, eu tinha sido alfabetizada em alemão. Então, para que eu treinasse mais português.
E nessa, eu comecei o primeiro ano brasileiro, né? Mais da metade do ano, né? Já era setembro, quase outubro. E eu lembro de estar com o livro Menino Maluquinho na mão. Foi o primeiro livro inteiro que eu li sozinha em português. Foi o Menino Maluquinho. Por isso que quando eu folhei, assim, eu estava fazendo o planejamento do ano e quando eu estava fazendo o planejamento dessa semana, eu vi, ai, o Ziraldo, yay! Eu adoro o Ziraldo, porque tem esse valor afetivo. E peguem lá a terceira pergunta, na página 47, tem a pergunta que é o seguinte: como você enxerga o reencontro de muitos adultos com a criança que já foram por meio de sua obra? Foi justamente o que eu tô falando pra vocês. Tipo, a gente, oh meu Deus, eu sou adulto agora, mas quando eu era criança eu amava seus livros. E ele responde: isso é fantástico. Já vi realmente muita gente interessante que, quando encontra o autor do livro da infância, se emociona, se comove. Percebo que, quando o autor conquista uma geração, ele vive eternamente no coração dessas pessoas, como é meu caso. Ele vive no meu coração. É impressionante. A pessoa te abraça, fica tocada com o encontro. Neste ano, inclusive, estive diante do primeiro avô que leu O Menino Maluquinho e veio falar comigo acompanhado do neto. Ele trazia o livro da sua infância para autografar para o neto. É maravilhoso participar dessas histórias. Pois é, e é isso que eu tô falando para vocês, que é muito legal. Porque marca uma geração. Pense, ele falou de um avô, quer dizer, ele é mais velho que eu, com certeza, porque eu não tenho idade para ser avó. Não, não tenho. Não tenho mesmo. De levar o neto para autografar um livro que ele leu na infância. Isso é muito legal. E a respeito disso, eu vou contar uma outra história para vocês do Ziraldo que me marcou. Mas para isso, eu vou precisar começar outro vídeo. Então, encerramos a parte 1 e vamos para a parte 2, beleza?